Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que as energias da espiritualidade amparem os nossos lares, que traga sempre paz e harmonia a todos nós. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Você também pode encontrar as nossas informações nas redes sociais, no nosso site, né? No site você vai encontrar lá todos os horários, os atendimentos, né? Todos os trabalhos que nós realizamos. Está lá no www.caminheirosdoamor.org.br e também nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, né? Onde a gente também publica ali as nossas campanhas, os nossos horários e todo o trabalho que está sendo realizado, né, na comunidade espírita Caminhos do Amor. E tem também o nosso canal no YouTube, né, onde esse vídeo fica lá armazenado para que você possa assistir no tempo em que, né, for melhor e também poder compartilhá-lo com os seus amigos, seus entes queridos aí, ou qualquer pessoa em que, né, você sinta que este conteúdo possa ajudá-la. Ok? Bom, então vamos agradecendo ao Pai de infinita misericórdia, esta oportunidade que nós estamos aqui de compartilhar um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, da espiritualidade, né, que nós possamos aí ter o amparo da espiritualidade para poder trazermos de uma forma e que seja compreendida, né, e que a gente consiga trazer todo esse conteúdo de uma forma que ela possa ajudar a todos aqueles que tiverem contato com ela, né? Bom, nós estamos aí continuando o nosso trabalho com a explanação do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos tentar trazer aqui um pouco do que entendemos das questões da 682 até a 685A, né? Está lá no livro terceiro, que compõe o Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, e está no capítulo 3, a lei do trabalho, né? Hoje falando sobre a questão do limite do trabalho, né? Então nós vamos percebendo, né, que a avaliação que Kardec faz, né, dessas questões do trabalho acaba elevando, né, esse entendimento a um outro patamar, né, a uma condição de nós vermos o trabalho, não só o trabalho remunerado na condição financeira, né, como os trabalhos que enobrecem o espírito e que, né, fazem com que ele possa evoluir moralmente, né, e aí alcançar ali os degraus necessários para a sua perfeição, né? Então tudo se envolve como trabalho. Então tanto aqueles que são feitos na parte material como aqueles que são feitos na parte espiritual, né? Então nós vamos lá com as questões. Então, na questão 682, né, Kardec vem trazer ali para a espiritualidade, né, a seguinte questão, dizendo assim: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza, né? Então, nós, nas questões anteriores, nossos irmãos vieram trazendo, né, sobre a importância do trabalho, né, sobre o que significa esta condição do trabalho e todos aqueles que podem executá-lo, né, e também, como nós falamos antes, essa importância de entendermos a questão do trabalho na matéria, né, que nos dá a possibilidade de sustento material, né, tanto pela questão daquilo que, né, produzimos para uso próprio, como a prestação do serviço, né, em troca do salário. Mas Kardec chama a atenção também sobre a questão da necessidade do repouso, né, compreendendo que a vida, né, do espírito encarnado, ela não pode ser só trabalho, né? É necessário que o espírito, falando na condição do trabalho remunerado, é necessário que o espírito estabeleça ali, né, a sua estrutura de trabalho. Então eles respondem a Kardec, né, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo,
é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria, né? Então, segundo a orientação de alguns espíritos, né, nós deveríamos fazer aí uma divisão desse tempo, né, contado aí de 24 horas, né, numa divisão em três partes, né, onde 8 horas nós dedicaríamos à questão, né, do trabalho, né, na execução do trabalho. 8 horas nós deveríamos ali colocar na condição do lazer, né, da busca do intelecto, né, ou numa condição onde a gente teria convívio, né, com outras pessoas, enfim, atividades que não fossem ligadas a esta condição de um trabalho efetivo que requer a nossa atenção, que requer ali os nossos cuidados, né? E as outras 8 horas seriam dedicadas ao descanso do corpo físico, né? Ou seja, no momento em que a gente coloca ele no estado de sonolência, e aí então o próprio corpo vai trabalhar para se refazer nas suas energias, né? Lembrando que este momento, como a espiritualidade já nos trouxe, ele serve também para a liberdade do espírito, né? Então, quando o corpo físico está em descanso, nós, como espíritos, né, experimentamos uma certa liberdade e aí nós vamos então alçando ao mundo espiritual, né? E lá podemos escolher, né, se tivermos capacidade para tanto, né, irmos talvez em busca de um conhecimento, aprender com espíritos mais evoluídos, servir a trabalhos, né, trabalhos que possam nos ajudar a compreender alguns dos nossos próprios desafios, né, socorrendo irmãos em necessidades que muitas vezes passam pelos mesmos desafios que nós, né, por isso que muitas vezes a gente acorda, né, e durante o sono a gente tem a sensação do sonho, muitas vezes a gente vem com respostas para os nossos problemas desta encarnação, porque muitas vezes nós somos levados lá a ajudar, né, a socorrer algum irmão que vive esse mesmo desafio e a gente entende então as causas, né, e os porquês de estarmos vivendo com aquilo e muitas vezes a gente volta mais resignado ou até mesmo com a solução para nós resolvermos as nossas questões, né? Então é necessário que a gente entenda essa condição do repouso. Até porque nos tempos modernos, né, então nós temos que prestar atenção que Kardec fez todo esse trabalho no século XIX, onde a intensidade do trabalho era menor do que agora, mas era um trabalho que exigia muito esforço físico, né? Eram trabalhos muito braçais, porque não tinham tanta tecnologia como tem hoje, então o ser tinha que usar mais da sua força, né, e aos poucos usando mais a inteligência. Hoje nós temos, né, muitas máquinas que substituíram os trabalhos mais pesados, né, do ser humano, estão executando aí com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, né, e nós estamos sendo chamados para trabalhar mais com a condição do intelecto. Mas nós precisamos saber, né, como na questão 683, onde Kardec pergunta qual que é o limite do trabalho, né? Aí eles respondem a Kardec, é o limite das forças. Não obstante, ou seja, né, atenção, Deus dá liberdade ao homem, né, ao ser, né, a gente sempre traz aqui essa reflexão, quando Kardec fala o homem, ele fala sobre a questão de humanidade, né, porque naquele período lá também era muito mais a condição do homem, né, ir para o campo de trabalho para trazer o sustento, né, da sua família, enquanto as mulheres, as esposas, filhas, né, eram voltadas para as atividades do lar. Mas hoje nós estamos aqui no século XXI, né, e tudo isso passou por grandes transformações, né, então a gente tem que entender como, né, o ser humano buscando aí
essa condição do trabalho. Então, tanto homens quanto mulheres, né, estão hoje atuantes nesta condição de exercer algum ofício, alguma função. E aí, quando a gente estava falando sobre essa questão dos limites, a gente precisa começar a prestar atenção, né, nos excessos que algumas vezes as pessoas cometem com relação ao trabalho, principalmente quando nós nos fechamos na condição da busca, né, pela remuneração. Então, nós às vezes nos fechamos na condição da necessidade do supérfluo e não nos acostumamos com o necessário, né? E em algumas situações também, que depois nós vamos falar sobre a questão daqueles que estão responsáveis, né, pela autoridade, ou seja, aqueles que definem os limites do trabalho, né, dos seus abusos, mas nessa condição da questão 683 é importante que nós, né, saibamos lidar com os nossos limites, né? Isso tanto vai para o trabalho remunerado como o trabalho não remunerado, né? Para o trabalho remunerado, nós temos que saber que há limites, né? Muitas vezes a sociedade hoje está sendo consumida muito por essa questão, né, do ter, e aí, a hora de voltar para os seus lares, ao invés de desconectar do seu trabalho, trazem o trabalho para casa, né? Às vezes tem essas condições hoje do trabalho chamado home office, né? Onde você trabalha, né, de dentro do seu lar, das suas instalações, né, de moradia, executando trabalho para as empresas. E às vezes as pessoas não conseguem estabelecer limites para isso, né? Ou com essa condição de globalização também, muitas pessoas trabalham com contatos de outros países em que há fuso horários diferentes, né? Então, pessoas às vezes que lidam com empresas, muitas vezes no ambiente em que onde ela mora é dia, né, no outro lugar é noite, e aí vice-versa, né? Então muitas vezes ela no seu ambiente de vivência está ali na madrugada, mas na onde se encontra a sede da empresa é dia. E aí ela troca, né, o dia pela noite, ou às vezes ela trabalha nas duas pontas, né? Ela tem que resolver situações no local onde ela está e também com essa empresa que está do outro lado do mundo. Então, muitas vezes não consegue ter, né, nem muitas horas de sono, porque enquanto está dormindo lá num canto, ela está resolvendo as questões aqui, né? Enquanto aqui um lado para, o outro está em atividade. Então precisa ter noção do momento de parar, de estabelecer limites para as coisas, vermos até que ponto isso é realmente saudável para nós, né? Porque tem um ditado popular que diz, né, que o homem, no sentido de humanidade, muitas vezes passa a sua vida inteira, né, vivendo para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para, né, tentar viver mais. Às vezes ele tem que custear, né, a sua saúde, né, ou então, em outras palavras, às vezes ele fala assim que, né, ele perde a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para tentar ganhar a saúde, que também nós vamos ver na questão adiante, na 685, falando sobre este período em que a gente já não tem tanta vitalidade, né, para poder exercer determinadas funções. Então, a gente tem que ficar muito atento a esta condição, né? Então, na questão do trabalho remunerado, sabermos dos limites do nosso corpo, da nossa mente, porque a gente precisa parar um tempo para poder se refazer, para poder se recuperar disso, né? E com relação à mente, muitas vezes desconectar de um problema para que não haja, né, uma ansiedade de não, tem que solucionar, tem que solucionar, e aí não consegue desconectar, não consegue estabelecer um limite para pensar naquilo. Fala assim, não, a partir desse momento
eu vou me distrair, vou ler um livro, vou ficar com o meu filho, com a minha esposa, né? Vou ficar com o meu companheiro, com a minha companheira. Então, é, colocar, né, a sua atenção para algo fora daquele contexto, para que a sua mente possa, né, serenar, possa ali entrar em equilíbrio, para que aquilo reflita no seu corpo físico e aí você então recupere o seu equilíbrio. Né? Então é importante que a gente entenda as nossas limitações. Né? Na questão dos trabalhos muitas vezes executados, né, para o auxílio do próximo, é necessário também que a gente estabeleça determinados limites, né, que a gente não queira, né, fazer todas as coisas, porque o que nós devemos fazer é tudo em que nos entregarmos, fazer com amor, seja no trabalho remunerado, né? Mas é o amor no sentido de respeito, né? Da condição de dedicação àquilo que está se fazendo, né? Não é no amor ao dinheiro, no amor a, né, se entregar, né? A condição de até se esvair todo o suspiro de vitalidade e aí você desencarnar por excesso de trabalho, né? Que isso causa uma consequência, uma responsabilidade para o espírito também, né? Então, quando for fazer o trabalho de caridade, também estabeleça limites, né? Veja até onde você consegue atuar, até onde você consegue servir com qualidade, com comprometimento e com amor aquela tarefa, né? Para atingir aquele objetivo. Então, nós temos que estar muito atentos a essa situação, porque não há, né, necessidade de o espírito castigar a sua matéria e muitas vezes antecipar o seu retorno ao mundo espiritual por descuido ou ganância, né? Então, com descuido aí a sua condição de saúde do corpo físico, né, e envolvido nessa ganância do ter, e aí então acabar, né, destruindo-se a si mesmo. Então, é importante a gente entender que tudo nós precisamos estabelecer limites, porque, como ele disse na questão 682, né, tem que deixar um pouco para a liberdade da inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. A inteligência, né, a inteligência espiritual, né, é a questão de se conscientizar para espiritualizar o corpo cada vez mais. Então nós vamos percebendo que quando a gente tem esta capacidade, esta compreensão, a gente acaba servindo melhor, vivendo melhor e conseguindo o necessário para viver ou sobreviver às condições da vida, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar realmente de um tempo, porque nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes a gente abusa do nosso corpo físico e ele dá um sinal ou ele mesmo puxa o freio, né? Eu, em termos de, né, condições de amizade, de colegas, já tive muitos exemplos, né, de amigos e colegas que foram ao extremo, né, e aí sofreram danos, né, no corpo físico que frearam de vez a sua ação, né? Então, muitas vezes, alguns perderam mobilidade, né? Outros mobilidade parcial, outros, né, tiveram ali a sua capacidade intelectual interrompida, né? Então, várias sequelas ou consequências aí do exagero que fez com que o corpo simplesmente parasse, né? Falou assim, ó, se você não respeitou o limite dele, ele por si só puxou o freio. Então nós temos que tomar cuidado. Se nós viemos aqui com uma programação, né, para vivermos até uma certa quantidade de tempo, vamos tomar muito cuidado com os exageros para a gente não antecipar isso, né, porque é chamado ali o suicídio involuntário, né? A gente vai abusando da nossa matéria e com o tempo ela vai reclamar.
né? Bom, na questão 684, ele pergunta aqui: o que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Né? Então, eles respondem a Kardec: é uma das piores ações. Todo homem, ou seja, toda pessoa que tem o poder de dirigir, né, é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Né? E aí fala sobre a questão 273, que a questão 273, a gente coloca ela aqui, né? Quando Kardec faz um questionamento à espiritualidade, né? Lá falando sobre o processo lá das responsabilidades, e aí fala sobre essa questão, né? Quando falou-se no começo das leis do trabalho sobre a questão de que quanto mais o homem vai se civilizando, né? Ou seja, quanto mais a sua inteligência vai despertando e vai expandindo, ele vai criando necessidades, né, para isso. E aí então ele pergunta, né, se numa condição em que o espírito está, né, num meio onde ainda não tem tanto esse conhecimento intelectual, né, é, e aí ele passa para uma outra condição, numa outra encarnação, a viver, né, num momento, numa condição de mais expansão do conhecimento, numa condição de grupo de pessoas ali onde eles estão muito mais desenvolvidos intelectualmente. Se ele fizer mau uso da sua autoridade, se ele pode voltar, né, a condição de viver em comunidades mais primitivas, né? Então, vamos colocar assim, em termos de miúdo, se você vai, né, viver na cidade que tem mais tecnologia, tem mais coisas, está mais desenvolvida, né? E aí, de repente, você abusa dos seus recursos lá, e aí você tem que, numa outra oportunidade, voltar a viver, né, numa condição de uma tribo aborígene, ou seja, onde você não tenha muito contato, isso seja dependente mais das condições braçais em função do mau uso que você teve nas outras condições, né? Então, o que é importante a gente saber, né? Toda pessoa que hoje, vamos trazer para os dias atuais essa situação. Então, toda pessoa que hoje está numa posição em que ela tem comandados, né? E ela tem essa responsabilidade de ditar regras para que eles executem, ela precisa se conscientizar que o seu trabalho, né, como líder, tem que ser exercido com caridade, com amor e com respeito. Né? É óbvio que a gente também, quando se falou no Evangelho da semana anterior, né, o tema trazido no anterior, que foi sobre superiores e inferiores, foi bem explicado sobre a questão de que, né, o superior precisa ter respeito pelo seu subordinado, como o subordinado também precisa ter respeito pelo seu superior, para que as coisas possam caminhar em harmonia, né? Porque não adianta, né, o superior com toda essa amabilidade, doçura, né, conduzir ali o relacionamento profissional e aí o subordinado aproveitar-se dessa bondade e querer tirar benefícios disso, né? Então, isso é uma outra condição, é um outro assunto. Mas vamos falar sobre essa questão que Kardec colocou, que é a questão da responsabilidade daquele que está no comando, né? Então, vamos supor que você esteja ali numa empresa onde você está com um projeto, foi estabelecido um prazo para cumpri-lo, né? Ou para entregá-lo, e aí então várias questões foram acontecendo no meio do caminho e o projeto está caminhando para atrasar. Só que aí você, como líder, começa a exigir que os seus funcionários, né, extrapolem os seus tempos, né,
e comecem a dedicar cada vez mais atenção àquele projeto, porque o projeto precisa ser entregue no período. Só que você vai, né, obrigando eles a fazerem isso. Então, muitas vezes você tira ele do convívio do seu lar, com a sua família, né, e o obriga a horas extras e mais horas extras até ele estafar, né? Até ele chegar num ponto em que a mente, o corpo dele não responde mais. Então isso é considerado um abuso, né? Porque é necessário que quem está no comando saiba respeitar os limites de cada uma das pessoas que ali estão, né? Então é necessário termos esta condição, né, de limites, de saber até onde a gente pode, né, contar com o amparo, né, das pessoas que estão subordinadas a nós. Porque quando nós abusamos dessa nossa autoridade, isso vai ser cobrado de nós em algum momento. Pode ser que aconteça nesta mesma encarnação, ou pode ser que eu leve isso para uma próxima. E nós vemos isso acontecer, né, junto de nós o tempo todo, né? Então, algumas pessoas que às vezes resgatam nessa própria encarnação. Você vê algumas pessoas que foram, né, poderosas, tinham tudo ali à sua disposição e agora estão, alguns estão sem atividade, não conseguem se recolocar no mercado, ou às vezes, ou alguns outros, quando foram se recolocar no mercado de trabalho, só conseguiram cargos de subordinado, já não conseguem mais aqueles cargos de chefias, né, que eles tinham, ou de superiores, gerências, diretorias, e às vezes tem que conviver ali com aquela condição, né? Então é importante aí como a espiritualidade traz para Kardec que aquele que escolhe, né, fazer com que os seus subordinados, né, sejam tratados com abuso, ele vai ter, né, muito o que responder com relação a isso, né? E aqui na questão 685 e 685A, Kardec então vem trazer aqui para a gente essa reflexão, né, perguntando para a espiritualidade, né, se o homem, ou seja, a pessoa, tem direito ao repouso na sua velhice, né? E aí eles colocam sim, né? Pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E aí ele pergunta então, mas o que fará o velho, né, a pessoa que chega até a velhice, que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí eles respondem a Kardec: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade, né? E aí tem um comentário de Kardec muito importante, né? Porque ele diz aqui no seu comentário, né, que a gente tem que entender primeiro, né? Todos aqueles que contribuíram, né, para que a sociedade pudesse alcançar aquilo que ela usufrui hoje, devem, né, ser muito respeitados por isso, né? Então, se nós falarmos na modernidade hoje, por exemplo, né, dos recursos que nós estamos usando aqui, um computador, uma câmera, né, um sistema de gravação, né, softwares, enfim, celular, todas essas coisas modernas, carros modernos, aviões, né, trens, né, ônibus, enfim, tudo isso que nós encontramos com a tecnologia aí que foi descoberta lá atrás por esses nossos irmãos que vieram antes, né, com essa missão de trazer este recurso para a sociedade, e eles precisam ser respeitados por isso, né? Do mesmo jeito que nós, né, em algum momento, aquele que tiver a permissão, né, que na sua encarnação tem o seu planejamento aí de chegar até uma idade mais avançada, né, nós temos que ver que cada um contribuiu com o seu tempo, contribuiu com as suas condições, com todo o seu conhecimento, né, para que os outros pudessem usufruir. Então, os avós, né, os pais,
né, proporcionarem várias coisas para os filhos que, né, amanhã serão pais, serão avós. Então esse é um processo que a sociedade precisa entender, em que todos nós estamos envolvidos, né? Todos nós aqui, em um momento ou outro nesse processo da encarnação, né, nós vamos sair da infância, passar pela adolescência, pela juventude e vamos chegar lá na frente na condição da experiência, né, e da idade avançada. E todos nós, de alguma forma, contribuímos para que alguém pudesse usufruir do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho, né? Todos os que, né, se dedicam a esta condição contribuíram em algum momento para que a sociedade pudesse ter ali os seus benefícios. Então, nada mais justo mesmo que aquele que tem a capacidade de correr ainda atrás do sustento, que sustente aquele que não pode mais fazer isso, porque já fez lá no passado a sua parte, né? Então, hoje nós temos uma grande dificuldade na sociedade moderna, né? Se valoriza mais o jovem, né, do que os mais experientes. Então eles esquecem. Só que boa parte da juventude hoje não sabem como as coisas começaram. Muitos jovens você tenta, né, conversar com ele sobre como foram as criações, parte da história. Eles não estão envolvidos mais nestas condições. Eles estão simplesmente vivendo hoje, né? Eles não querem mais saber como que se constrói algo. Eles estão vivendo em função de tudo aquilo que já foi produzido para eles usufruírem. Mas só que eles precisam saber valorizar o trabalho de quem, né, se esforçou para que ele tivesse hoje o que ele tem. Então, se ele fica ali, né, várias horas do seu tempo no smartphone, curtindo uma rede social, ele precisa entender que uma pessoa que hoje é idosa, né, foi o jovem, o adolescente dos tempos atrás que construiu a rede social, que construiu com os computadores, construíram os smartphones, né, os telefones. Então é necessário que a sociedade entenda que para o que ela está usufruindo hoje, alguém lá atrás foi permitido que a ideia chegasse até ele, foi permitido que ele desenvolvesse e foi permitido que ele colocasse e concretizasse aquela ideia. Portanto, nada mais justo que a sociedade possa, então, ajudá-lo no momento em que ele não puder mais correr atrás do seu sustento. E como eu trouxe aqui, a espiritualidade, se não houver familiares que possam fazer isso para ele, mas que a sociedade, então, se empenhe, né, em proporcionar para ele, no seu período ali de idade mais avançada, uma vida digna para que ele possa ir até o momento em que ele tenha que retornar ao mundo espiritual. Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre os ensinamentos da espiritualidade e que Deus abençoe a todos, ilumine o caminho de todos e até uma próxima. Um grande beijo e fiquem com Deus.